Graça e paz, irmãos e irmãs. Esse Deus que nós servimos é grande. E Ele, por meio de Jesus Cristo, é que nos disse: pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Porque aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate, a porta para ele se abre. Se aqueles que são maus, pais maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste vai dar o Espírito Santo àquela que pedir. Essa é uma oração para a qual Deus já disse sim, dar o Espírito Santo para aquela que pedir. Nesse domingo de Pentecostes, nós somos lembrados dessa experiência onde o Espírito é derramado sobre a igreja, ali em Atos 2. Portanto, eu quero te convidar nesse nosso início de culto a colocarmos a nossa vida, invocarmos a presença desse Espírito, ou mais da presença desse Espírito sobre nós. Esse Espírito que Jesus disse que o Pai ansiava por derramar sobre nós. Portanto, eu te convido nesse instante, com temor, tremor, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer, te louvar, Senhor, nessa tarde, te louvar, Senhor Deus, nesse tempo, te louvar, Senhor Deus, por tudo que tens feito por nós, te louvar por tua graça derramada, te louvar por tua grandeza, mesmo sendo um Deus tão grande, tu te importas conosco, te louvar porque o Senhor prometeu derramar o Espírito Santo sobre nós, e o Espírito é mais do que uma promessa. Ele, ó Deus, foi derramado sobre a igreja lá em Atos, ele foi soprado sobre a igreja, e a igreja ganhou vida, e homens que eram tímidos, que eram, Senhor, medrosos, que viviam amedrontados, se encheram de coragem, foram tomados de intrepidez, de ousadia, para falar com desprendimento e com liberdade acerca das maravilhas de Deus. E nós queremos te louvar, Senhor, e pedir que o teu Espírito nos conduza nessa hora, nos ministre como tua igreja, teu povo, teus filhos e filhas, e que esse Espírito seja soprado sobre a vida de todo aquele e aquela a quem a palavra, as orações, as canções chegarem. Ó Deus, agora ou em que momento for, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, porque Ele é esse que prometeu soprar o Espírito dele sobre mim e sobre você. Vamos louvar o Senhor.
amor pela cruz, Senhor. Pelo teu amor, Senhor. Oh, Senhor, nesse dia, Senhor, Senhor, possamos encher o nosso coração da tua presença, Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Que nós possamos ser quebrantados mesmo, Senhor, pelo teu amor, Pai. Cada dia o Senhor possa nos quebrantar, Pai amado, Sim, Senhor. a tua doce presença, Senhor. Fala o nosso coração, Senhor, nesta hora. Que nós possamos ser cheios da tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Esse é um tempo de lembrar a você que nós louvamos a Deus também através das nossas ofertas, daquela contribuição que trazemos ao altar de Deus, à casa de Deus, reconhecendo que tudo vem de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem sido fiel, que tem exercido generosidade, mesmo nesse tempo de privação, de incerteza, de insegurança. Mesmo assim, você tem sido fiel. Quero louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus pela tua vida, por você que está aprendendo, justamente nesse tempo de coronavírus, um tempo dos mais difíceis, e é nesse tempo que você tem aprendido a compartilhar daquilo que Deus tem te dado. E louvar também a Deus pela tua vida que vai aprender a partir de hoje. Você que vai aprender a partir de hoje a exercer generosidade também com seus recursos financeiros, abençoando não só a comunidade a qual você pertence, mas também pessoas do seu ciclo de amizade ou de conhecimento, olhando para elas e vendo a necessidade e em podendo, não pensando 2, 3, 4 vezes, mas exercendo generosidade, para que pessoas possam dizer graças a Deus pela vida de fulano de tal. Eu dou glória a Deus pela vida dessa uma que me socorreu no dia da tribulação. Que você seja um instrumento de Deus para levar socorro bem presente na hora da tribulação de alguém que está por aí atribulado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Hoje dia de Pentecostes. E a palavra Pentecostes assumiu uma conotação totalmente diferente daquela que tinha anteriormente, quando no relato de Atos 2, verso 1, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali reunidos no mesmo lugar. A ideia de Pentecostes ali remetia para o fato de que 50 dias, Pentecostes, a palavra traduzida 50, a ideia de que 50 dias se passaram após a Páscoa. E aí nesse dia, depois de 50 após a Páscoa, o povo se reunia para celebrar a festa das colheitas. E ali estavam muitas pessoas, gente que veio de diversos lugares, estavam em Jerusalém, ou seja, a cidade estava movimentada,
muita gente por ali. E o texto diz que esse pessoal estava reunido. Muito provavelmente aqueles e aquelas que vinham perseverando em oração, né, no cenáculo. E o verso 2 diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. As pessoas ficaram atônitas, perplexas, foram ver o que estava acontecendo e olharam e disseram, mas não são eles homens galileus? Depois, uma outra pergunta que surge no verso 8, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos ficavam se perguntando, o que quer dizer isso? O que isso quer dizer? Esse barulho, como que um vento impetuoso, que movimento é esse? O que está acontecendo com esses homens galileus? Alguns, de modo zombador, vão dizer, eles estão embriagados. E essa era apenas a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Que Deus nos abençoe e nos inspire nesse tempo de compartilhar da palavra. Então, como eu estava dizendo, Pentecostes assumiu a ideia de dons espirituais, de experiência com o Espírito Santo, mas no começo apenas se referia aos 50 dias após a Páscoa e que, na verdade, culminava com a festa que coincidia com a festa das colheitas. O povo estava alegre, celebrando um movimento em Jerusalém. E aí, nesse dia, é que o Espírito é derramado sobre aquele pessoal que estava em oração. E aí a pergunta que vem para nós, num primeiro momento, é que sobre quem? Quem são essas pessoas? E o Espírito se derramou sobre elas. Quem são essas pessoas? Esses que estavam reunidos, que estavam perseverando em oração. Quem são eles? E o Espírito se derramou sobre eles. Será que o Espírito pode se derramar também sobre nós hoje? Será? Quem são essas pessoas sobre quem o Espírito foi derramado? Isso é uma pergunta que a gente faz. Mas antes, eu queria lembrar uma imagem interessante que eu vi para se referir ao Espírito Santo. A ideia de uma caravela. Pense nas caravelas portuguesas que chegaram ao Brasil, né, no ano de 1500. Bom, como é que elas chegaram em terra brasileira? Como que elas chegaram? Eram embarcações sem motor. Tinham velas, a embarcação foi feita, as velas foram erguidas, mas para que essa embarcação se movimentasse e chegasse até o Brasil, em qualquer outro lugar, era preciso haver vento. E é interessante porque a imagem, ou a figura utilizada para se referir ao Espírito Santo, uma das é a palavra vento. No hebraico, a palavra ruá é traduzida por vento, e é a mesma palavra que também é traduzida por espírito. É o vento, é o fôlego, é o sopro divino. A ideia de que o homem foi feito do barro e Deus soprou vida, soprou espírito dentro dele. Então essa é uma imagem interessante,
Porque nos faz pensar que, como igreja, nós somos essa embarcação. Que nós podemos cuidar da embarcação, podemos erguer as velas, mas se o vento não soprar, a embarcação não se move, não sai do lugar. Que se por um lado também nós não erguermos as velas, nós não cuidarmos da embarcação, o sopro ou o vento soprando nas velas pode comprometer o movimento dessa embarcação, mesmo quando há o sopro do vento nas velas e a embarcação, por exemplo, está, passando pela experiência de se encher de água. Ou senão as velas estão rasgadas ou não estão erguidas. Mesmo que o vento sopre, a embarcação não se movimenta. Essa mesma alusão serve para eu pensar e você pensar na nossa vida pessoal. Se você é pai, se você é mãe, se você tem um trabalho lá no seu trabalho, você exerce alguma liderança ou carrega algum tipo de responsabilidade, você entende assim, não há como você ser fiel, ser frutífero, ser próspero naquilo que você faz, não significa ganhar dinheiro, muito dinheiro, mas ser bem-sucedido. Não há como isso acontecer se não houver o sopro, né, do Espírito sobre a sua vida. Assim é a igreja. Se o Espírito não sopra sobre a igreja, ela pode ter a embarcação, as velas erguidas, mas a embarcação não se movimenta, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. E esse sopro, esse vento, é Deus que manda. Não sou eu, não é você. Não existe uma técnica, não existe uma metodologia, não existe como criar o vento, não existe como ser feito algo que promova uma ventania e coloque o barco em movimento. Então, na linguagem bíblica, quem sopra o vento, o fôlego de vida, é o Senhor. Agora, essa experiência onde o Senhor soprou, ou outra linguagem, derramou o Espírito, existem 3 perguntas interessantes para a gente pensar um pouco mais na experiência de Pentecostes, do derramamento do Espírito. 3 perguntas que são feitas aqui e que trazem alguns ensinos para nós sobre o Espírito Santo. A primeira pergunta no verso 7 é que o pessoal que está ali, que veio de diversas partes do mundo, que eram judeus, mas que nasceram em outros lugares, vocês devem lembrar que os judeus foram para o cativeiro, sofreram vários processos de dispersão. Então aqui é interessante porque diz assim, mas eles não são galileus? Esses homens que estão aí falando as maravilhas de Deus, eles não são galileus? Eles não são lá da Galileia? E essa pergunta, na verdade, é uma constatação e ao mesmo tempo ela vem carregada de perplexidade, de admiração, digamos assim, o povo fica queixo caído, porque nunca eles iriam imaginar que homens galileus, iletrados, despreparados, com baixo conhecimento da Escritura, da tradição, homens religiosamente, se é que pode se dizer, religiosamente atrasados, que esses homens estariam falando das maravilhas de Deus, e a fala desses homens ia alcançar povos ali de diversas nações que estavam ali em Jerusalém, que vieram de diversas nações. Ou seja, eles são os improváveis. Eles são os últimos que se esperavam ver falando das maravilhas de Deus. Eles são justamente aqueles que, como na experiência de Samuel, quando ele vai ungir Davi rei, vai ungir um filho de Jessé, e aí os filhos vão chegando, o primeiro ele acha, esse aí tem boa aparência. Mas aí você conhece a história, se não conhece, vá ler. Em 1 Samuel, Davi é o último. Davi está pastoreando, é um menino. É a última pessoa que Jessé, quem sabe, imaginava que seria ungido rei de Israel. Bom, os galileus são mais ou menos isso aí.
São os últimos que se imaginavam ver falando das maravilhas de Deus e com tamanha autoridade, intrepidez e mais, falando das maravilhas de Deus de um modo que cada pessoa na sua língua de origem compreendia o que eles estavam falando. Parece que a fala dos galileus saía da boca dos galileus na sua língua materna, mas chegava em cada ouvido que ouvia com uma linguagem diferente, de modo que todo mundo entendia na sua língua materna. E aí as pessoas diziam, mas não são galileus? Como é que pode? Homens galileus? Bom, isso nos faz pensar o seguinte, que quando o Espírito Santo é derramado, quando o Pentecostes, o Espírito é derramado sobre as pessoas, nós nos surpreendemos, porque pessoas tímidas, pessoas acanhadas, pessoas que não têm aptidão para falar por si mesmas, pessoas que não têm habilidade natural, pessoas que não têm o preparo, que não têm a experiência, que não conhecem muito de Bíblia, começam a se levantar com ousadia, com intrepidez e começam a dizer com uma autoridade que é difícil de escrever, começam a falar as maravilhas de Deus, começam a dizer o que Deus está fazendo com elas, e isso numa liberdade fora do comum, numa ousadia e numa intrepidez que não tem a ver com autoridade terrena, mas só pode ser entendida como uma autoridade do céu que veio sobre eles. É isso que acontece com esses galileus. Então, essa é uma primeira pergunta que se faz. Não são eles galileus? E essa pergunta expressa a perplexidade das pessoas de ver como é que Deus pode usar um galileu. Isso acontece nos nossos dias. De repente alguém está caído na sarjeta, vive embriagado, vive drogado, vive envolvido com problemas judiciais, vive perdido, vive na vida da imoralidade. De repente essa pessoa é levantada pelo Espírito. E você vê esse homem, vê essa mulher que antes vivia uma vida totalmente contrária ao que você pensa ser vida com Deus, e de repente você enxerga essa pessoa fazendo coisas maravilhosas. Você enxerga essa pessoa uma outra pessoa. Assim foi com aqueles homens galileus. A segunda pergunta que se faz no verso 8 é como é que a gente ouve eles falarem cada um em nossa própria língua materna? Como é que isso acontece? Essa é a pergunta que nos faz lembrar da pergunta que Maria fez para o anjo Gabriel, quando ele a visita e diz, bem-aventurada, e anuncia que ela vai dar à luz a uma criança que será o Salvador, o Messias. E a pergunta de Maria é, mas como? Como é que isso vai acontecer se eu não me envolvi com homem algum? Se eu não tive intimidade com... Como é que isso vai acontecer? E aí o anjo Gabriel responde, diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí nesse texto, e é o mesmo autor que escreveu Atos dos Apóstolos, que é Lucas, ele diz assim, lá mais para diante, porque o impossível para os homens é possível para Deus. O impossível para os homens é possível para Deus. Essa segunda pergunta nos remete à ideia de que esses homens que estão ali, vendo esses galileus, se deparam com algo que é, aos olhos humanos, impossível de acontecer. Como é que alguém fala numa língua e aí cada um que ouve numa outra língua e essa outra língua é a sua língua materna? Povos de diversas nações, a fala sai numa língua e quando chega em cada ouvido, chega em línguas diferentes, mas de modo que todos entendem. Ou seja, isso é impossível aos homens, mas é possível para Deus. Esse é o que talvez a gente poderia descrever como um mistério. O agir misterioso do Espírito Santo. Tem coisas que o Espírito faz que a explicação não dá conta. Não dá conta de explanar, não dá conta, porque
cai no campo do mistério. E assim estão esses homens, percebendo que o que está acontecendo é algo misterioso. Como pode? Normalmente nos nossos dias, quando nós perguntamos como eu posso ser um homem bem-sucedido, como eu posso ser um líder, como eu posso ser um bom pai, como eu posso ser um bom professor. Nós, quando perguntamos, nós queremos a resposta de quais os passos que podemos dar, qual o caminho que podemos seguir para chegarmos lá. Mas esses homens, quando perguntam como, na verdade eles estão diante de algo misterioso, não existe passos a serem dados para que eles experimentem a mesma coisa que esses galileus estão experimentando. Então eles estão diante do mistério do Espírito. E Pentecostes é isso, é o Espírito se derramando e fazendo coisas que nós não sabemos como, só Deus é que sabe como. Nós não entendemos, nós só testemunhamos o que o Espírito está fazendo, como é que o Espírito faz alguém nascer de novo, como é que o Espírito gera conversão no coração das pessoas, como é que o Espírito faz, por exemplo, um Zaqueu da vida, que é um corrupto, um amante do dinheiro, um avarento, um servo de Mamon, um adorador de Mamon, dizer: metade do que eu tenho eu dou aos pobres, se alguém eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais, sem que Jesus lhe dissesse nada. Apenas hoje me convém comer na tua casa. Só isso. Mas são os mistérios do Espírito. E isso é só o Espírito que faz. A igreja não faz. A igreja é um lugar para acolher essas pessoas que viveram essa experiência com o Espírito. E também para acolher aqueles que não viveram, mas que querem viver. Esse espaço de abertura para acolher tanto quem viveu a experiência com o Espírito, como para quem quer viver essa experiência. Mas a igreja não promove essa experiência, porque ela é do Espírito. É o sopro, é o Pai que sopra. E essa mudança, esse milagre, esse impossível aos homens, que é possível a Deus, nós não sabemos como é que acontece. É um mistério da parte de Deus. A gente só testemunha que aconteceu. É o cego que diz: olha, eu era cego, agora eu vejo. Exatamente como ele fez isso, eu não sei, mas agora eu era cego, agora eu vejo. Isso é o testemunho, é o que nós podemos dar. Mas o resto é um mistério. Bom, tem uma terceira pergunta que, para a gente encerrar, que é feita diante da experiência do Pentecostes, lá no verso 12, o pessoal pergunta: o que isso quer dizer? O pessoal está orando, está falando das maravilhas de Deus, nós estamos entendendo cada um na sua respectiva língua materna. O que isso quer dizer? Línguas de fogo, vento impetuoso, o que isso quer dizer? Alguns acham que esses homens estão embriagados e começam a zombar. Mas existe a pergunta no ar: o que isso quer dizer? Por que é que Deus derramou o Espírito sobre esses homens? O que isso significa? E aí Pedro vai tomar a palavra, e se você continuar lendo verso 14 em diante, Pedro toma a palavra e vai dizer o que aconteceu. Não é que esses homens, na terceira hora do dia, estão embriagados. O que aconteceu é que se cumpriu a profecia do profeta Joel, que dizia: e derramarei do meu Espírito, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, o Pentecostes, o derramamento do Espírito, nada mais é do que um cumprimento de uma promessa. Deus prometeu e Ele está cumprindo a sua promessa. Se Deus prometeu, é porque Deus quis antes que eu e você quiséssemos. Deus sonhou antes que eu e você sonhássemos. Deus almejou antes que eu e você almejássemos. Por isso que no início do culto, Lucas 11, foi o texto que eu fiz menção, quando despedi dar-se-vos-á. E lá no final diz qual é o pai
que sendo mau vai dar pedra a um filho que pediu pão. Quanto mais o Pai Celeste vai dar o Espírito para aquele que pedir. Então Deus prometeu e Ele quer dar. Nós não podemos produzir o vento do Espírito. Nós não podemos produzir o sopro do Espírito. O homem e a mulher o homem mais piedoso, a mulher mais piedosa dessa terra não pode produzir o sopro do Espírito. Eu não posso produzir, ninguém na terra pode produzir o sopro do Espírito. O que é que nós podemos fazer então? Nós podemos pedir, nós podemos invocar, pedir que Deus sopre o seu Espírito, que Deus derrame o seu Espírito. E sabe de uma coisa? Quando o Pentecostes veio sobre aqueles homens e se derramou sobre eles como línguas de fogo, como um vento impetuoso, esse pessoal estava perseverando em oração. O Pentecostes, o derramar do Espírito veio sobre aqueles que estavam em oração. Portanto, eu quero te convidar nesse instante a termos uma palavra de oração. Nós não podemos soprar o Espírito em ninguém, nós não podemos promover o sopro do Espírito, mas nós podemos invocar, nós podemos pedir que o Espírito sopre sobre a vida das pessoas, sopre sobre a tua vida, sobre a tua casa. E se você deseja isso, você que nos acompanha, feche os teus olhos. Eu quero orar com você, pedir que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida. O Espírito sopre sobre a sua vida. Quando o Espírito sopra sobre nós, coisas inacreditáveis acontecem. Coisas que aos homens são impossíveis, mas elas passam a se tornar possíveis. Gente que sempre viveu acanhada, envergonhada, se levanta em ousadia e intrepidez, que gera uma perplexidade fora do comum à sua volta. Aleluia, Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos. Aleluia, Deus. Santo és tu, Jesus. Deus eterno. Bendito é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Deus. Glórias a ti, Jesus. Santo é teu nome, Senhor.
derramar do Espírito Santo, Pai. Quando o Espírito se derrama sobre a igreja, é o cumprimento de uma promessa. Isso significa que o Senhor, antes de qualquer pessoa, desejou, sonhou, quis. Isso significa que, mais do que nós mesmos, o Senhor deseja nos encher do Espírito Santo. O Senhor deseja encher as vidas com o Espírito Santo. O Senhor deseja gerar vida nova nos corações. O Senhor deseja gerar novo nascimento. O Senhor deseja gerar mente de Cristo em cada consciência. O Senhor deseja gerar coração novo nas entranhas de cada um. E nós te bendizemos, Pai. Nós te louvamos. Nós reconhecemos que nós não podemos promover o vento. Não podemos, Senhor. Ó Deus, não podemos. Mas nós podemos invocar, nós podemos pedir, sopra vento do Espírito, sopra sobre as consciências, sopra sobre os corações, Senhor, sopra sobre a igreja, Pai, que está dispersa, que está por aí, não dispersa no sentido negativo, mas, Senhor, cada um no seu lar. Espírito Santo de Deus, nos ensina a ser igreja nesse tempo. O barco, a embarcação talvez está pronta, as velas estão erguidas, ó Pai, mas nós não podemos nos mover sozinhos, nós precisamos do Teu sopro de vida, para que nós sejamos igreja, para que nós sejamos família, para que nós sejamos povo de Deus, homens e mulheres de Deus, filhos amados de Deus e filhas amadas de Deus, aonde nós estivermos, Senhor, ainda que em tempo de isolamento, mas sendo gente em quem habita, em quem vive o Espírito de Deus. Ó Deus, que o Teu Espírito, que nos guia a toda a verdade, possa nos inundar, se derramar sobre nós de maneira copiosa nesse tempo. Nós te pedimos para que nós sejamos dirigidos pelo Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Nós te bendizemos, ó Pai. Que o nosso desejo seja seguir somente a Ti, Jesus. E conduzidos pelo Espírito, nós desejemos seguir apenas a Ti, Jesus. Não outro, não correndo atrás de um outro modelo, de um outro que seja Senhor sobre nós, mas apenas Tu, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Renova a nossa vida, reaquece os corações que porventura na caminhada se esfriaram, se abateram. Renova, Espírito de Deus, reaquece os corações, reacende a chama no coração do Teu povo, Senhor. Que mesmo nesse tempo, ó Pai, a Tua igreja não caia em frieza, mas o fervor, o amor, o calor do Espírito seja renovado a cada dia, em cada encontro. Deus, em nome de Jesus, que Tu fales conosco por meio do Teu Santo Espírito, que se derrama de maneira copiosa para louvor da Tua glória. Nós Te louvamos. Aleluia. Deus abençoe você, a fim de que você continue ouvindo a voz de Deus, continue recebendo o sopro, do Espírito sobre você, sobre a sua casa. Eu quero só te lembrar que domingo que vem é culto de ceia, então prepare os elementos da ceia, não deixe de reunir a sua família, não se deixe levar pelo fato de que nós estamos distantes no momento do culto, cada um na sua casa, mas lembre-se, cada casa é uma igreja doméstica. Reúna, você que é cabeça do lar, você que é mãe, você tem uma liderança sobre a sua casa, você é responsável por reunir os seus filhos, você é responsável por deixar transparecer a eles o quão é importante para você se reunir juntos para ouvirem a palavra, para serem ministrados, para ministrarem, amém? Para receberem mais sopro de vida sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não deixem as pessoas da sua casa se dispersarem. Reúna. Não deixa isso para ser feito no domingo apenas.
Se você está tendo dificuldade com algum integrante da tua casa, se coloque em oração, converse com ele antes, ouça os anseios do coração dele, mas não deixe de reunir a sua casa e faça o possível para se reunir no horário das 18h30, tá bom? Se não for possível, amém, mas se for possível, vamos nos reunir às 18h30. Vamos preservar essa questão de estarmos juntos no mesmo horário, juntos, com essa consciência de que o irmão está lá, eu estou aqui, você está aí na sua casa, mas juntos em oração, ouvindo a palavra. Que Deus abençoe você, te fortaleça. Eu quero te lembrar, você que quer contribuir e abençoar, nós temos pessoas, você deve saber disso, passando por momentos difíceis nessa hora. Se você quer abençoar com alimento, né, a igreja normalmente tem ficado aberta pela manhã, ali das 9 ao meio-dia. Se porventura você perceber a porta ali ou fechada, você pode bater e chamar, tá bom? Então, desse horário, das 9 a meio-dia, às vezes meio-dia e meio, então, de segunda a quinta-feira, se você quer levar algum alimento, tá bom? Se você quiser passar um WhatsApp antes para confirmar isso, faça isso. Mas não deixe de abençoar, tá bom? Que o Senhor te abençoe, fortaleça você, a sua casa, te dê uma semana cheia de graça. Os desafios você terá, você e a tua casa. Mas lembre-se, o Senhor é com você, é com a sua casa. Talvez você olhe e veja uma espécie de caos à sua volta. Mas também se lembre que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas quando a terra era sem forma e vazia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor faça resplandecer sobre você, o rosto dele te dê a paz. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, minha irmã, hoje e sempre. Que você ouça a voz do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.